mais importante, o momento de ouvirmos Deus falar. Eu quero dar continuidade a esse conhecimento de Deus. Estamos falando domingo passado sobre a ressurreição, né? Hoje nós vamos falar sobre o batismo com água. Tem algum valor hoje? Então esse é o tema. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 10, versículo 26 a 29. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Amém? Pelo contrário, certa expectativa horrível de juízo e fogo, vingador, preste a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto maior severo castigo julgai vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Amém? Que essa palavra venha fortalecer, abençoar, consolidar o conhecimento de Deus na sua vida. Vamos orar a Deus. Vamos estar atentos ao que Deus tem para falar. Pai, agora, Deus, levamos cativo a nossa mente e obediência à Tua palavra. Deus, é o Senhor a falar. E eu creio que os corações que se abrem, Pai, nesse momento, ouvirão. Haverá comunhão. A glória se moverá em nosso meio. Eu creio, Pai, que aqui está o povo, parte do povo, desejoso, quer mais, porque sabe que tem mais. Sabe que a cada dia nós conhecemos a verdade, ela nos liberta. E hoje, mais uma vez, a verdade será manifestada em nosso meio. Então, Deus, peça ao Senhor que fale, que haja paz no coração, que a mente esteja conectada ao trono da Tua graça, que nada venha perverter, mudar, transtornar, venha trazer qualquer, Pai, coisa que tire esse foco do conhecimento ao Senhor. Que nós estejamos atentos. Porque o Senhor disse: atentamente ouvirmos a minha voz. Então tem que estar atento. Nada pode tirar nosso foco agora, Deus, que é o conhecimento. Nós repreendemos todo mal, todo intento que se levantar contra esta palavra, contra o conhecimento, caia por terra, em nome de Jesus. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao nosso único Deus. E a igreja gloriosa do Senhor diga amém, amém, amém. Meus amados, povo de Deus, olha que tremendo esta palavra. O apóstolo Paulo, aquele que trouxe o fundamento para a igreja, o fundamento da graça, está fazendo uma analogia de como era na lei a desobediência, a quebra da lei pela desobediência que havia. Se tivesse 2 pessoas testemunhando ali na lei de Moisés, ela era castigada. E ele diz: olha, quanto maior, mais severo castigo julgar em vós será, considerar aqueles que estão mudando a palavra, estão profanando o sangue da aliança, estão ultrajando o sangue da aliança, da nova aliança. Qual que é a nova aliança? O Espírito da graça, a graça de Deus. Depois de Cristo ressuscitado. Então, começamos com uma pergunta: batismo com água tem algum valor hoje? Então, nós vamos conhecer hoje, nós vamos estar conhecendo através de perguntas, e elas sendo respondidas pela palavra de Deus. Que é importante saber que o desígnio de João Batista foi dado a João Batista para batizar com água. Havia um fundamento, havia no tempo adequado. Mas e hoje? Como que é hoje? Então hoje nós vamos estudar esta palavra fazendo pergunta. Nós vamos buscar a resposta na Bíblia. E a primeira pergunta é essa: batismo com água tem algum valor hoje? E a segunda pergunta é: para que serviu o batismo com água através de João Batista? É preciso saber. Porque aí você entrar em qualquer local chamado igreja aí, uns falam que é para remissão de pecados, outros falam que é para salvação eterna, outros falam que é para membrar na igreja. Então qual é a verdade? Nós precisamos saber. Nós não podemos pegar um decreto de Deus e fazer o que bem, interpretá-lo, criar
fazer um puxadinho, aumentar, tirar. Não, amado. O decreto de Deus é para ser observado e cumprido. Diga amém. Agora, nós precisamos entender o tempo, tudo direito, tudo na palavra, como que é hoje, como que foi, se é para agora, se não é. É isso que nós precisamos entender. Então, eu preciso saber para quem serviu, para quem foi designado o batismo com a água de João Batista. A Bíblia diz, a verdade é esta, Lucas 3, 2 e 3. Sendo o sumo sacerdote, Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Então eu gosto dessa afirmação, desse testemunho, que a palavra é para ser testemunho. Quando foi que Deus falou sobre o batismo com água a João Batista? Volta no versículo 2. No período onde o sumo sacerdote daquele de Israel era Anás e Caifás. E para quem que Deus falou sobre esta palavra do batismo? Para João, filho de Zacarias, aonde? No deserto. Então aqui está, não é lá no monte, não é em Jerusalém, não é, amado, foi no deserto, foi para João Batista. Então é João Batista que tem que dizer o que Deus falou com ele. Eu não estava com João Batista, Joaquim dos Osórios não estava com João Batista, o apóstolo lá do Sei das Cochichinas não estava com João Batista. Quem estava lá era João Batista e Deus, ele ouviu de Deus. Então nós temos que seguir o que ele disse. Não é ficar acrescentando, tirar da minha cabeça, não, porque Deus me deu. Não, Deus não deu nada novo, amado. Deus não muda o seu decreto. Nós acabamos de ler aqui no momento do ofertório, o Senhor vela pela sua palavra para cumprir. Deus não muda a sua palavra, ele vela, ele diz e cumpre. Então, no versículo 3 fala porque essa palavra que João Batista recebeu no deserto. E ele percorreu toda a circunvizinhança de Jordão, pregando o batismo que ele recebeu no deserto, a orientação de Deus. Para quê? Arrependimento para a remissão de pecados. Bom, é isto aqui. Então agora nós seguramos nisso, não tem mais, nem menos, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para trás, nem para... É para isso. O batismo com água é para a remissão de pecado. Então nós temos que saber se ele continua ou não continua. Este é o fundamento. Então, o batismo, a segunda pergunta que nós vemos é para que serviu, qual foi a finalidade do batismo com água através de João Batista? Para arrependimento, para remissão de pecado. Diga amém. Estamos entendendo. Terceira pergunta é: você já ouviu falar em alianças que Deus faz com o homem? Aqui está outro problema. A igreja não sabe, fala, tem uma aliança, mas que tipo de aliança? O que é isso? Que negócio é esse? Isso é um mistério para as pessoas, mas não pode. Aliança é algo que Deus firma com o homem. Na criação lá do Éden, Deus falou para Adão, criou ele, falou: cuida do jardim. Faça tudo que você quiser, que coma de todos os frutos das árvores, exceto aquela. Uma aliança. E Adão quebrou. Houve um castigo. Expulso do jardim do Éden. Depois se corrompeu a humanidade, Deus chamou Noé e fez uma aliança com Noé. Não mais destruirei o mundo com água. Não mais. Uma aliança. Mas ele só disse: Deus, nervosa, Noé. Agora que vocês foram separados, oriente os seus filhos. Mas o que aconteceu? Quebraram de novo a aliança com Deus, começaram a se corromper. Deus chamou Abraão. Fez uma aliança com Abraão. Abraão, sai da tua terra. Abraão saiu. De ti farei uma grande nação. Isso é uma aliança que Deus faz. E depois, com o tempo, passado o tempo, Abraão foi para o Egito. No Egito, ficou lá 400 e tantos anos de escravidão, corrompeu tudo de novo. E Deus chamou novamente a Moisés e fez uma aliança com Moisés. Moisés, vai lá, tira aquele povo. Eu vou levar eles para uma terra que eu fiz, eu jurei. É uma aliança. Deus levou, tirou da escravidão, levou para lá. O que aconteceu? Quebrou a aliança. Então, depois de passar muitos anos, veio Jesus e disse: agora eu farei uma aliança eterna com este povo, com o meu próprio sangue. Mas pergunta aí, essa igreja sabe? Não sabe, é o reteté, o irmão que roda, não sabe nada de Bíblia, não. Depois quer falar que nós estamos pregando heresias. Se você perguntar de Deus, ninguém sabe. A pergunta de diabo é entrar na rua, 7 caveiras, não sei o que, sabe tudo o diabo de Deus. Deus é bom. Mas tem que conhecer esse tudo certo.
errados por não conhecer a Escritura nem o poder de Deus. Então a terceira pergunta é: você já ouviu falar de aliança? Conhece as alianças que Deus faz com o homem? João capítulo 1, versículo 2, eu vou falar nessas duas. 17, João 1,17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Então, nós estamos falando de duas alianças, a lei e a graça. Então você tem que entender. Vamos deixar, agora nós vamos para as mais recentes, né? Vamos dizer assim, que não são tão recentes, quase 2000 anos atrás foi dada a graça, mas a igreja fica, sabe, coxando dois pensamentos. Então nós temos que entender, a lei veio por Moisés e a graça e a verdade veio por meio de Jesus Cristo. Diga amém. E a quarta pergunta é: o fundamento da graça de Deus, a nova aliança, veio por meio de Jesus, manifestada em carne, ou na manifestação do Espírito do Cristo ressuscitado? Isso tem que ser entendido. Então vamos entender. 1 Coríntios capítulo 3, 10 a 11. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Versículo 11. Porque ninguém, diga ninguém, mas ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, Paulo disse aqui que ele recebeu de Cristo. Mas onde que Paulo recebeu de quem? Foi do Cristo na carne ou Cristo ressuscitado? Vamos conhecer, temos que buscar na Bíblia. 2 Coríntios 12, de 1 a 7. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Então Paulo está falando: olha, eu vou passar o que eu recebi. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriaria, não porém a mim mesmo, salvo as minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nesto, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que eu me vê ou de mim ouve. Então, nem mais nem menos. Paulo está orientando. E para que não me ensoberbeça com a grandeza das revelações, me foi posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Então, estamos vendo Paulo dizendo que ele recebeu. Agora aqui está a resposta. De quem Paulo recebeu? Do Cristo na carne? Não, Paulo não andou com Cristo na carne. Paulo recebeu da boca do justo. Ele foi arrebatado ao terceiro céu, no paraíso, e lá ele recebeu de Deus a visão, a palavra, para ensinar a igreja. Ele disse: eu lancei o fundamento, ninguém pode lançar outro. Então, a graça, a revelação da graça, o fundamento da graça foi dado quando Cristo ressuscitou e passou um período. Depois Paulo foi chamado, Paulo andou um período e depois Paulo foi arrebatado ao terceiro céu e recebeu e transmitiu à igreja as edificações da igreja. Então você vai ver nas 14 epístolas de Paulo o fundamento da graça. Aí a maioria das igrejas não conhece porque não lê as epístolas de Paulo, só fica lendo o cego de Jericó, a mulher do fluxo de sangue. Não que nós não buscamos conhecimento toda a palavra, mas se eu quero edificar a minha vida, se eu quero servir de modo digno ao Senhor, eu preciso conhecer os fundamentos da nova aliança. E aí é onde você vê a maioria tropeçando porque não conhece. Acha que depois que Cristo morreu, ele deixou a leva. Faça o que entenda agora, siga os seus pensamentos, cria aí o reteté, cria aí batismo em Jerusalém.
além, batismo na água, batismo na caixa, batismo em pé, sentado, deitado e vai, de qualquer jeito, Deus é desorganizado, Deus é assim mesmo. Não, Deus não é assim mesmo. Deus vela pela sua palavra. Deus não deixou o homem fazer o que bem entende. Ele deixou o fundamento, assim como deu o fundamento das alianças que ele fez no passado, que ele fez com Noé, que ele fez com Abraão, com Adão, que ele fez com Moisés. Ele deixou escrito como seria o procedimento. E assim não é diferente na graça. O procedimento está nas 14 epístolas que Paulo trouxe à igreja. Então nós precisamos buscar esse fundamento. Então nós precisamos focar que Cristo, ele veio em carne, ele estava cumprindo um chamado, e depois que ele morreu, ressuscitou, aí ele trouxe o fundamento através de Paulo, ele revelou Paulo o fundamento da graça. Então, o fundamento da graça não veio quando Cristo estava ali caminhando, andando com os discípulos, ensinando. Ele estava ali cumprindo um papel fundamental para nós, para nos levar à graça. O fundamento da graça de Deus, a nova aliança veio por meio de Jesus ressuscitado, não na carne, diga amém. Então Jesus, quando estava em carne, estava cumprindo a lei. Jesus era o Cordeiro Santo, que seria sacrificado em nosso lugar pelos nossos pecados. João capítulo 1, 29 a 31. No dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista estava apresentando, né? Assim que oferecia os animais, o sacerdote Arão, naquela simbologia lá em Levítico, ele pegava o cordeiro, o animal que ia ser sacrificado, e apresentava para o povo: aqui está o animal que vai ser imolado pelo vosso pecado, aquele sacrifício anual, que era o sacrifício por todo o povo de Israel. Então João Batista estava cumprindo esse ritual, porque Jesus era o Cordeiro. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Versículo 30. É este a favor de quem eu disse: pós mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. 31. Eu mesmo não conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Arrependei, porque o Cordeiro será entregue por vós. O sinônimo do arrependimento, o sinal que a pessoa tinha arrependido, era batizar. Então era um período, era uma preparação para aquele dia de festa. Era assim que fazia os rituais antes de sacrifício dado na lei de Moisés pelo povo. Quando eles iam apresentar, havia um tempo antes da apresentação do animal, uma purificação do povo, sabe? Levando o povo ao arrependimento, depois sacrificava o animal. Então João Batista estava fazendo essa preparação do caminho para o dia do sacrifício. As pessoas tinham que estar cientes: olha, aqui está o Cordeiro, é ele que vai ser imolado pelos vossos pecados. Então, entendam. Agora, e voltando à segunda pergunta: para quem serviu o batismo com água de João Batista? Para a remissão de pecado, para arrependimento e remissão de pecados. Então agora nós temos duas informações: o batismo de João Batista para a remissão de pecados, e Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E aí nós temos duas informações, duas coisas que se viu para a mesma finalidade: tirar o pecado. Não é isso? Então nós precisamos buscar agora, porque se isso tudo continua, se fica só um, se continua os dois. E a quinta pergunta é: onde Cristo tirou os nossos pecados? Romanos 6, 3 e 4. Ora, porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Então, nosso batismo, Paulo está fazendo uma analogia, porque antes de Cristo era um animal, depois em João Batista era um batismo com água. Então ele diz: olha, João Batista anunciou o batismo de arrependimento com água. Agora, não ignore que isto foi antes do Cordeiro ser imolado. Agora o nosso arrependimento foi na morte de Cristo. Nosso batismo foi na morte de Cristo. Versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Diga amém. Então,
sem esta morte de Cristo, sem essa ressurreição, não há um novo homem. Não existe. Então, nós começamos aqui a entender que havia o batismo para arrependimento de pecados, em João Batista com água, e Cristo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, que simbolicamente encravou, no sentido de batismo, na cruz do Calvário, ele levou sobre si. Então, nós precisamos definir. Nós lembra? A lei e a graça. A lei veio por Moisés, também Moisés, a graça e a verdade por Cristo. Então, nós temos uma nova aliança. E a nova aliança diz que os nossos pecados não são mais tirados pelo batismo de água, e sim foram tirados pelo batismo na morte de Jesus, ou seja, pelo sacrifício na cruz do Calvário. Diga glórias a Deus. Colossenses capítulo 2, 8, 13 e 14. Cuidado. Então, aqui está, e ninguém está nem preocupado com isso. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e com sutileza, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo, e não segundo Cristo. Então, qual Cristo? Cristo ressuscitado. Então, a igreja cuida com isso? Não. Ela segue qualquer coisa. O homem vem, não, agora, sabe, é a água azul. A água branca não serve, é água azul, todo mundo amém. Agora é água azul. Não, agora não é. Amado, isso, Deus não muda a sua palavra. Então, cuidado. É Cristo, segundo Cristo, Cristo ressuscitado, que ele está falando do apóstolo Paulo, eu recebi da boca do justo que transmiti que ele, o Senhor, morreu por nós. Ele morreu pelos nossos pecados. Então, e a vós outros está aí, aqui está o fundamento. Cuidado que ninguém ganhe com isso, com filosofias, com sutileza, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo. E a vós que estávamos, vós outros que estavam mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Perdoou. Então, na graça, o povo de Deus, para se apresentar a Deus, já estão todos perdoados. Diga amém. Bispo, então eu posso fazer da vida o que bem entendo, posso cometer pecado A, B, C, D, F, G, H, J. Bom, poder todo mundo faz o que bem entende. Mas Deus disse, aquele que é nascido de Deus não anda na prática do pecado. Há uma consequência do pecado. Aquele que anda na prática do pecado, amado, ele tem um peso. Aquele que comete o pecado, que todos nós pecamos, não somos aqui pode dizer o que é a igreja santa. Ninguém tem pecado neste lugar. Não. Se nós sermos, nós estamos chamando Deus de mentiroso. Todos nós pecamos. Mas é diferente você pecar e você andar na prática do pecado. O que é a prática do pecado? Vamos lá. Aí fora diz que o batismo te purifica do pecado, ou diz que é para salvação. Nada disso é verdade. Era para remissão de pecados, mas com o tempo, batiza a pessoa, daqui a pouco a pessoa continua no mesmo pecado. A prática do pecado. O batismo não resolvia, não. Aí tem que criar o jejum. Aí o jejum para a pessoa acabar. A pessoa jejua, continua no mesmo pecado. A pessoa, ao invés de mudar, não muda. Por quê? O que muda é a fé em Deus. É crer que Deus levou sobre si. O que nós fazemos agora, bispo da graça, então, quando eu cometo um pecado? Você se arrepende, confessa e deixa e alcança misericórdia. Como nós insistimos aqui, amado, em dizer, se for alguma coisa contra o irmão, não adianta subir no monte, pagar o preço. Você vai até ele e resolve o problema com ele. Ah, se ele não quer, paciência, você fez a sua parte. A Bíblia diz, se teu irmão tem alguma coisa contra ele, vai até ele. E se ele não mudar? Tem as regras lá, e a pouco o próprio Deus vai resolver, vai julgar a situação. Mas aqui nós não tampamos o sol com a peneira, nós seguimos a graça de Deus, nós temos que confessar, porque há um advogado justo e fiel que intercede por nós. Não adianta pagar preço, sacrificar, jejuar, batizar, não resolve, está provado. A igreja aí fora, com todo respeito, está podre dos seus pecados, está morrendo na podridão dos pecados, porque não sabe, não vive, não ensinaram que há um fundamento da lei, continua com os rituais da lei, há um fundamento da graça, e eles continuam com os
fundamentos da lei de Moisés. Quando isso já deixou, não resolvia o problema de ninguém, não vai resolver hoje. Então, entenda uma coisa. Cristo, na quinta pergunta, onde Cristo tirou ou levou os nossos pecados? Na cruz do Calvário. Diga amém. Não é mais no tanque batismal, é na cruz do Calvário. Então o problema é que parte da igreja não mudou, continua no velho, na antiga aliança. Hebreus 7, 12, 18 e 17. Pois quando se muda o sacerdote, necessariamente há também mudança de lei. Então nós vivemos mais sobre Moisés? Não. Vivemos no Cristo ressuscitado. Então mudou a lei. Mas a igreja continua. Tem que jejuar, tem que vigiar, tem que batizar. Continua um pouco Moisés e um pouco na graça. Deus diz, não pode colocar remendo novo e pano velho. Um vai se romper. Não pode colocar vinho novo e pano velho. Vai se romper. Deus está falando das duas alianças. O que é o velho? É a lei. O que é o novo? A graça. Não pode misturar. A igreja aí fora faz o que bem entende. E quando que vai ter uma igreja perfeita? Nunca. Continuar nessa conduta, não vai. Então, se não mudarmos a lei, porque o sacerdote já foi mudado, nós vivemos segundo Cristo ressuscitado, diga amém. Não mais Moisés. Então nós temos que mudar, nós temos que buscar a lei. A lei está onde? No fundamento do apóstolo Paulo, na graça de Deus, aonde ele recebeu de Deus e trouxe para o povo. Versículo 18. Portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança por causa da sua fraqueza e inutilidade. Então, a lei era fraca e inútil. As pessoas que querem continuar do que é fraco e inútil. Por isso elas continuam fracas sem utilidade no reino de Deus. Com todo respeito, eu falo, mas falo com muito temor, porque é isso que está aí. Versículo 17. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordenança que eu quiser. Então Deus agora, essa é a última aliança, ele é o sacerdote para sempre. Não haverá outra aliança com o homem, essa foi a última que foi feita na terra e não podemos violá-la, não podemos quebrá-la, porque quem quebra, como diz, acabamos de ler lá em Hebreus 10, haverá um grande julgamento para quem profana o sangue da nova aliança, que ultraja o Espírito da graça, e nós estamos aprendendo exatamente para não fazer isso. Então houve o tempo da lei, agora estamos na graça. Lucas 16 diz isso. A lei dos profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o Evangelho do Reino de Deus, e todo homem se esforce por entrar nele. Então o esforço é o quê? Conhecimento. Tem que esforçar, só ficar aí ouvindo, sabe, os pastores aí que não está nem aí para Deus, que briga com o mundo inteiro, mas que viola a palavra de Deus. Diz que há um juiz que está aí violando a Constituição, mas a maioria da igreja está violando a palavra de Deus. Você quer questionar o homem quando não está cumprindo a lei? Isso é a paga, não é de Deus, não se zomba de um homem planta, escolhe, isto é que a igreja está colhendo. Ela viola a palavra de Deus, agora está colhendo aí, irmão. Imagina, lógico, nós temos sede, mais que nós vemos irmãos aí que não seguem a graça, mas nós temos a justiça dentro de nós. Nós não ficamos felizes quando alguém vem com a injustiça, amado. Mas isto é a paga por você quebrar a aliança com Deus. Você plantou, você colhe. Você planta uma infidelidade a Deus, você colhe infidelidade. Você viola, você adultera, você muda a palavra, está aí mostrando. Agora você imagina como é que Deus fica. Nós ficamos irados porque o homem não está seguindo a lei, nossa lei humana, que é a Constituição. Agora você imagina como é que Deus está. Deus disse, eu vim, morri, sofri para pagar o preço pelos pecados. As pessoas dizem, não, é o batismo nas águas, é o jejum. Você está violando, quem faz está violando a aliança de Deus. E você está colhendo pelo que pagou, pelo que você plantou. Estou dizendo quem faz isso. Não adianta espernear. Deus diz, volta, vê de onde caíste, arrepende. Não vai, mas empina o nariz, quer brigar, vai fazer manifestação, vai. Não muda. Não muda. Vai mudar pela misericórdia de Deus. Mas pela conduta da parte da igreja, não vai mudar, vai continuar seguindo, sabe, piorar.
Porque enquanto nós não voltarmos a Deus, se quer ser sarado a terra, tem que se arrepender dos seus maus caminhos. Não, mas nós não estamos errados. Nós estamos mostrando aí. Mudou, o sacerdote tem que mudar a lei. Nós não vivemos sob o regime da lei, vivemos sob o regime da graça, diga amém. E a lei dos profetas vigoraram, sim, foi até João Batista. Lá para frente tem sido anunciado o Evangelho. Quando começou a anunciar? Quando Paulo recebeu de Deus o fundamento. O Senhor lanceu o fundamento. Até ali era João porque seguiu o que João orientou. Mas depois que Paulo lançou o fundamento, passamos o regime da graça. Ponto. Fora disso, está violando a aliança com Deus. Vai mudar Deus? De forma alguma. Deus continua sendo Deus. É um prejuízo para aqueles que não cumprem a palavra. Se atentamente ouvir a minha voz, tiver cuidado de seguir todos os meus mandamentos, que hoje te ordeno, todas essas bênçãos virão te alcançarão. Porém, se não me ouvir, se não guardar os meus estatutos, meus mandamentos, essas maldições seguirão. Espera aí. Bispo, mas espera aí. Nós estamos lutando pela verdade. Haverá proteção de Deus. Eu creio. Os fiéis verão a glória de Deus na terra dos viventes, irmão. Então é para isso que eu ensino. Então nós temos que crer em um só batismo. A Bíblia fala de dois: batismo com água e batismo com o Espírito. Essa igreja só crê que existem os dois batismos, porém, para os dias de hoje só existe um batismo. Qual que é? Do Espírito Santo. Paulo traz isso, Efésios 4, 5, lembra? A graça é o fundamento. Paulo trouxe o fundamento. Os 14 epístolas de Paulo. Há um só Senhor, não há três deuses, não há trindade celestial. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Não há batismo com água, sim, existiu, mas a lei dos profetas vigoraram até João. Agora nós estamos na graça de Deus, não mais. Então a Bíblia fala dos dois batismos, do Espírito e da água. E eu preciso do batismo de água ou batismo do Espírito? Do Espírito. Agora vem outra pergunta e outra confusão. Por que assim, irmão? É uma mentira que você prega, você tem que pregar outra mentira para ajudar aquela mentira a tentar ser uma verdade. Diz que agora o batismo tem que batizar nas águas para a remissão de pecado, tem que batizar nas águas para a salvação eterna, tem que batizar nas águas para lembrar a igreja. E como é que fica esse um só batismo, o batismo do Espírito, que João falou: olha, depois de mim, venham vos batizar com o Espírito. Agora eu tenho que criar o dia do batismo do Espírito. Venha ser batizado pelo Espírito na igreja. Aí como é que funciona, pastor? Você vai buscar. Você tem que buscar. Vai dizendo glória, vai dizendo glória, 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 glória. E quando você falar em língua, você está batizado. Isso é uma profanação. Isso é uma profanação ao sangue de Cristo. Espere aí. E quando acontece o batismo? Quando isso acontece? Na verdade já aconteceu. Atos dos Apóstolos. Eis que derramarei o Espírito sobre toda a carne. Já derramou. Por isso nós não cantamos, vamos falando, derrama o teu Espírito sobre. Não, mas já foi derramado. Isso tem na Bíblia, claro, mas nós não pregamos fora da Bíblia. 1 Coríntios 12, 13. Pois em um só Espírito, diga amém. Amém. Todos nós, não tem outro Espírito nas igrejas. Porque para você buscar um batismo com o Espírito é outro, não é o Espírito de Deus, não. Porque a Bíblia diz: pois em um só batismo, todos nós fomos batizados em um corpo. Bom, você tem quantos corpos? A igreja é um corpo, somos um corpo, então fomos batizados em um corpo. Aí ele continuou: quem é judeu? O judeu não acredita em Cristo. Problema, eles receberam, estão na graça. Se está vivendo é uma coisa, mas a graça já foi determinada, já foi instituída, já foi colocado os fundamentos. Queira ou não queira acreditar, já existe fundamento. Estamos no regime da graça, diga glórias a Deus. Então eles todos fomos batizados, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Ponto, estamos batizados. Bispo, quando nasce uma criancinha, já nasce ser ovelha de Deus, nasce selado. Batismo é cedo, já nasce a confirmação que ela já nasce em pecado, mas está perdoada dos seus pecados. Mesmo que ela vai cometer quando ela tiver 20, 40, 100 anos, Deus diz: está perdoada. Amado, fala isso. Já tem gente que quando ouvir essa mensagem vai espelhar.
vai esbravejar. Como assim? Quem você para falar isso? Eu ninguém, amado. Eu disse o que Deus disse. Deus disse, ele já morreu. Cadê a mente dessas pessoas são inteligentes? O amado, o ser humano é muito inteligente. Como que pode acreditar nessas coisas que diz por aí? É uma simples análise de quem tem mais de um cérebro consegue fazer, mais de um neurônio. Cristo já morreu? Ele veio fazer o quê? Morrer pelos nossos pecados. Já morreu? Então acabou, está perdoado. Mas, amado, ele tem o poder de fazer o que ele disse. Eu levei, pronto, acabou. Eu perdoei, morri de uma vez por todas, está perdoado, pronto, acabou. Perdoei todo, encravei todos os nossos pecados dele na cruz do Calvário. Está perdoado, está lá, acabou. Mas tem, amado, sai fora disso aí. Isso é demônio, é ensino demônio. Nós aprendemos aqui, Lúcifer, lá no céu, ele quis afrontar a Deus, ele continua fazendo isso na terra. Você acha que mudou? Não, ele tem os seus agentes que pegam a verdade e transformam e criam um evangelho segundo Lúcifer de mentira. Não é Eva, Deus não disse. Deus disse assim, Eva, que você não pode comer de todas as árvores? Não, Deus não disse, mas ele pega. Ele chegou para Jesus e falou: se tu és filho de Deus, olha, mas colocou a divindade em xeque. Você vê como é que ele é arrogante. Transforma essa pedra em pão, atira-te daqui. Deus não está escrito, então nós seguimos o que está escrito. Pode espelhar, está aí, amado agente. Satanás, seus agentes, está aí levando engano, e a maioria das vezes estão abraçando isso. Com um neurônio no cérebro consegue raciocinar que Cristo já morreu, não vai morrer de novo. Ele morreu para sempre, uma vez por todas, pelos nossos pecados. A lei dos profetas vigoraram até João Batista. Se mudou o sacerdote, obrigatoriamente tem que mudar a lei. Mas a igreja vive aí, amado, de qualquer jeito. Então, amado, deixa de viver, mas não vem nos molestar. Nós queremos servir nosso Deus de forma digna nesse lugar. E vamos servir. Goste ou não goste, eu oriento que você pregue para a sua família, amado, que haverá um tempo, isso não fica impune. Nós acabamos lendo lá em Hebreus 10. Quanto maior, severo o castigo julgai vós, haverá para aqueles que profanam o sangue da nova aliança. Lá em Moisés, com 2 testemunhas, morria. Quando violava a lei, Deus falou: mais severo o castigo haverá. Vai para o inferno? Não. Mas haverá um dia, amado. Não tem dinheiro, não conseguirá comprar. Vai chorar o filho passando fome, não tem dinheiro, se não receber a marca da besta, mas não vai receber porque é ovelha de Deus. Imagina a tormenta que é. Vai vir esse dia. Porque estão negando a Cristo. Estão negando a Cristo. Estão negando a Cristo nos altares. Mas nós estamos aqui para pregar. Então, todos nós fomos batizados. Quando nasce, não, ele não pode, não tem entendimento. Amado, tem entendimento. Deus falou que é depois que tem o entendimento, que veio o Espírito e batiza. Não, fomos batizados. Quando? Olha, quando ele morreu e ressuscitou. Já vai fazer quase 2 mil anos. Ele morreu com 33 anos, né? 2 mil anos depois de Cristo, né? Depois de Cristo, antes de Cristo. Então Cristo nasceu, com 33 anos ele morreu, então nós estamos 25. Então ainda falta aí 8 anos. 8 anos para completar 2 mil anos que Cristo morreu. Então, amado, mas já morreu. Já morreu. Os pecados já foram perdoados. É isso que a igreja tem que viver. Se não vive isso, está anulando a graça de Deus. Gálatas, capítulo 2, versículo 21. Não anula a graça de Deus. Pois, se a justiça é mediante a lei, segue que Cristo morreu em vão. Então, se eu volto ao regime de João Batista, que ele estava no período da lei, lembra? A lei dos profetas vigoraram até João Batista. Então, se eu volto ao regime de João Batista, que é a lei, que era o tempo da lei, que o fim da lei em Cristo, eu estou dizendo que Cristo precisava dele, não. Para que ele veio aqui? Fazer o quê? Mas ele veio morrer pelos pecados, mas eu volto ao regime, eu preciso passar pelo tanto parcial para remissão de pecados? E olha, amado, deixa eu dizer aqui, com autoridade de Deus, todos os pastores que fazem teologia sabem que o batismo nas águas não tem valor nenhum. Todos são hipócritas pegando no altar e mentindo para as ovelhas. Eles sabem.
Todos os padres sabem que não existe trindade, sabem que Maria não é bem, mas são hipócritas. Sem graça serve o diabo, mas haverá um castigo. São pessoas hipócritas enganando as ovelhas de Cristo. Elas nem entram no reino e fecham a porta para as pessoas entrarem. Porque Deus veio para o seu povo ter paz nessa terra. O povo de Deus está agitado, amado. Esses hipócritas ficam agitando as igrejas, colocando demônio. Olha o demônio que está na sua vida, olha a maldição, tem que passar pela porta, tem que fazer isso. São hipócritas enganando, levando as pessoas à aflição. Esses homens têm que mudar o sangue dos altares, amado. E Deus está vendo tudo isso. E nós não podemos conformar com isso. Eu vivo, amado, e quando eu vejo pessoas que estão na graça do meu lado, lutando contra o que nós pregamos, eu fico mais irado, só não pego. Porque é triste você ver pessoas andando com você 20, 30, 100 anos, e a pessoa lutando contra o que você prega, enquanto ele fora está abraçando a causa desses hipócritas, amado, que impede as pessoas de viver a graça de Deus. Se você está nessa igreja, amado, você tem que ter convicções. Ou você serve a Deus, ou você ajuda, ou você está. Ou você está aqui, ou você não está. Porque nós estamos, eu estou pregando, eu estou falando que um dia haverá um castigo, e não adianta dizer, olha, bem que o bispo falou, já era. Deus disse, eu venho como um ladrão. Então não adianta depois que tudo, cadê o óleo? Não, isso aí, está demorando demais. Mas se eu trouxe esse pouquinho, ele vai vir. Aí depois, quando vai chegando a noite, o óleo está acabando. E agora, o que nós vamos fazer? Dá um pouquinho. Não, meu óleo é meu. Eu não posso passar a minha fé para você. Mas e agora? Agora vai comprar, vê se acha alguma coisa. E se vira, vê se o noivo vai te aguardar. Depois que ele fechar a porta, amado, não adianta bater. A aflição virá. Porque você tem o povo de Deus terá que ser purificado. Não entra no céu de qualquer jeito, amado. Bicho, mas não é a separação para ir para o inferno. Não, Deus disse há pouco, é para purificar. Porque o povo é dele. Então, amado, nós precisamos viver primeiro nós, conhecemos a graça, depois pregar esse evangelho. E não conformar com esse século. São homens que estão aí, enganando as ovelhas, impedindo-as de viver a melhor aliança que Deus fez com o homem na terra, a graça de Deus, os pecados perdoados, Deus dizendo que você pode tudo nele, tudo que pedir oração para ele recebereis, está sarado pela chaga de Cristo. Amado, é um poder, olha, imensurável que está sobre a igreja, porém, esses homens estão impedindo a igreja de exercer essa autoridade que Deus já deu. Com engano, porque quando está mentira, Deus não age no meio da mentira. Deus disse que busca verdadeiros adoradores, são muitos, mas que adorem em espírito e em verdade. Se há mentira, amado, se há carnalidade, Deus não move. Então, nós não podemos anular. Nós não chamamos Deus de mentiroso. Nós não dizemos, Deus é em vão, não precisava ter vindo, não. Sim, não havia um justo. Nós aplicamos aqui. Porque Cristo veio para aplacar, para apagar essa ira de Deus pelo erro. E o povo diz, não, eu poderia fazer, então eu vou jejuar, eu vou batizar, porque Cristo, isso é encenação. Não, não é encenação. Isso foi a realidade na igreja de Deus. Nós estávamos mortos em delitos e pecados. O morto não escolhe nada. Ele nos ensinou, por isso nós estamos aqui. Ele nos trouxe, por isso nós estamos aqui. Não foi uma vontade humana. Então, volta à primeira pergunta. O batismo com água tem algum valor hoje? Não. Por quê? Por isso nós vamos aí. Porque o batismo com água era para a remissão de pecado. Os nossos pecados foram remidos aonde? Na cruz do Calvário. Como diz o irmão, isso mas é difícil. Claro, você, a vida toda a pessoa foi ensinando isso, essa mentira, não abre a Bíblia. Fica lá só nos livros históricos, não vai para o fundamento. Há uma nova aliança. Você tem que bradar isso para as pessoas. Nós estamos numa nova aliança, nós estamos no regime da graça de Deus. No regime da graça de Deus é diferente do regime da lei de Moisés. A lei dos profetas vigoraram até João Batista. Agora está sendo anunciado o Evangelho do Reino de Deus. É espiritual. E nós cremos nele. Eu encerro Isaías 53, 4 e 5. O que muitos estão desprezando é isso aí.
Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Diga amém. Amém. E as nossas dores levou sobre si. Nós reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Versículo 5. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. A igreja disse: isso é balela. Vê o filme da Paixão de Cristo, chora, depois vão dando batismo. Não chora não, amado, viva. Isso foi realidade. Ele deixou a glória, a maior dor de Deus foi deixar a tua glória vir sofrer como ser humano. E não usurpou o poder que tinha. Fez, passou tudo que nós tínhamos que passar. Dor e não pecou. Foi moído, cuspido, humilhado. Sabe o que é um Deus todo-poderoso? Sabe o que é um homem forte, poderoso, que tem poder de tudo? E as pessoas cuspirem nele, irmão. E ele ficar calado. Eu não conheço um homem que suportou isso. Ele suportou. A igreja disse: pegou, não, vai agora com os joelhos caroços do milho lá, pesa a Maria, o Pai de nós. Aí a igreja evangélica, não, nós não somos da idolatria da igreja católica. Pegou, então faz assim, faz uma abstinência de Coca-Cola durante a semana e sobe um monte, está resolvido. Irmão, isso que Cristo fez é balela para nós. É um lixo na boca desse povo. Mas nós não dissemos, não. Ele foi humilhado, ele foi moído pelas nossas transgressões. E carregou o castigo, nós todos estávamos sobre ele. E fomos sarados pelas suas pisões. Glória a Deus. É isso que eu creio. Fora disso, é ensino de demônio. Eu pago um preço. Nós pregamos a graça, pagamos um preço. Perdemos família, perdemos amigos, perdemos tudo por causa da verdade. Mas eu não estou nem aí, mano. Que um dia eu vou comparecer de Deus. Quem quer comigo junto, quem não quer se espalha. Nós temos que decidir a vida. Cristo está voltando. Muitos vão se ver como aquelas 5 virgens prudentes. Eu sou bem como um ladrão. Não é aquele ladrão, está mostrando. O ladrão não te avisa que dia vai chegar. Mas ele deu umas prévias. Eu vou chegar. Os sinais estão acontecendo, enganos estão acontecendo. As pessoas estão aí, sabe? Dia de servir a Deus, tanto faz. Amado, Deus é soberano. Honre esse Deus. Ele se entregou por nós. Então, não, essa igreja não batiza com água porque não tem valor. O nosso batismo, que é a remissão de pecado, foi na cruz do Calvário. Amém? Assim seja, assim diz o Senhor. Curva a tua cabeça. Pai amado, Deus Santo, Deus que é o autor e consumador da nossa fé. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Mais uma vez falar aos nossos corações. Que não seja mais uma palavra, seja uma palavra de decisão para aqueles que precisam decidir a vida. Para aqueles que precisam avivar no coração, eu creio que essa é a palavra. Aqueles que precisam, Pai, estar assíduo, fervoroso na tua obra, essa é a palavra. Não estamos nessa terra para brincar de igreja, estamos aqui para servir o Deus vivo. Deus que governa tudo, mas que confiou a nós o Evangelho da Graça para testemunharmos diante dos homens. Eis-me aqui, Senhor. Enquanto houver, Deus, fôlego em mim, eu só peço ao Senhor, Deus, força, sabedoria para não desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Eu vou lutar, eu sei, com armas espirituais para manter a verdade nesse lugar. Porque tu és digno. Mais do que nós podemos fazer, mais do que nós podemos tentar fazer nesta terra, tu és digno sobre isso tudo. Mas o mínimo que nós podemos fazer é viver na veracidade, o testemunho fiel da Escritura Sagrada. Por isso, obrigado. Faz essa palavra continuar, Deus, nos corações, a ponto de nós termos desejo de transmiti-la para os amigos, familiares, aqueles que estiverem no nosso caminho. Nos dê sabedoria para levar o teu Evangelho do Reino, o Evangelho da Graça, a toda essa criatura, em nome de Jesus. O povo santo diga amém. Amém. Pode de pé, saia feliz. Você ouviu a voz de Deus, você ouviu Deus falar neste lugar.
Estenda as tuas mãos para o trono da graça do Senhor. Que a graça e a paz do Senhor, as doces consolações do Espírito, esteja hoje sendo tua. Vai em paz, vai feliz. Você serve um Deus que ressuscitou, que está vivo, já pagou o preço por você. Então vai em paz. Ele veio para que nele você tenha paz. Tenha paz em Cristo. Tenha uma semana de vitória. Veja a glória de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Diga para o teu irmão: o teu Deus ressuscitou, está vivo. Graça e paz, uma semana de vitória.